Boa tarde. Quem está no cafezinho aqui comigo? Espero que vocês estejam tão animados como eu para falar sobre tudo que a gente vai conversar. Daremos início à nossa live, porque, como eu disse, estou super animada. A partir de hoje, toda terça-feira, a princípio às 16 horas, mas como eu vou passar depois uma enquete para ver se de repente às 2 horas ou 2h30 é um horário que atenda melhor todo mundo. A gente vai ter esse quadro toda semana, que é o Café com a Fê. Então, o que é o Café com a Fê? É um momento em que a gente vai ter pra gente conversar aqui, onde eu vou trazer para vocês novidades, vou trazer dificuldades, temas relacionados à confeitaria, a cookie, a empreendedorismo. E por que eu resolvi fazer essa live, né? Primeira da série de lives do Café com a Fê, vai ser tipo meio que uma apresentação, né? Falando um pouquinho sobre minha trajetória, falar um pouco sobre a importância de ter uma mentalidade forte, porque eu tenho várias seguidoras novas que chegaram aqui e outro dia eu abri uma caixinha de perguntas e uma seguidora comentou, né, sobre a dificuldade de empreender e tudo mais. E aí eu falei que eu já tinha, né, tido uma experiência que não foi muito boa e quase ninguém sabia disso. Então eu falei, nossa, antes da gente começar a seguir nos outros conteúdos, eu preciso trazer essa informação, porque eu tenho certeza que vai ser muito útil mesmo para todo mundo. É sempre um bate-papo muito rápido, tá no máximo 30 minutinhos, então não vamos enrolar. Então, começando já aqui entrando no nosso tema, eu sou a Fernanda Amaral, para quem não me conhece, eu sou confeiteira especializada em ensinar mulheres como você a fazer renda extra com cookies, tá? Mas o meu início na confeitaria não foi por acaso, foi um acidente, talvez, foi uma dica do meu marido. A minha formação, eu sou formada em moda, né? Mas também eu sou técnica em contabilidade. E aí o que aconteceu? Em um momento da minha vida, eu abri um empório com a minha irmã, lá onde eu morava, em São Paulo, na região de Perdizes, e a gente vendia comida congelada que a gente produzia, eu vendia os cookies que eu fazia, e eu também tinha uma parte de pronta entrega de produtos industrializados que a gente simplesmente revendia. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que não deu certo, né? Como a maioria dos negócios que são abertos, não deu certo. E por que não deu certo? Assim, a gente até pode falar depois um dia só sobre isso, mas eu abri um negócio que não tinha a minha cara, nem a minha nem da minha irmã. E aí, por que, Fê, que você abriu isso? Porque a gente estava super empolgado com a maternidade, eu gostava muito de fazer cookie, e aí qual foi o grande problema? A única coisa que eu vendia naquele empório eram os cookies. E, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Algumas pessoas já me perguntaram, mas por que você não mudou o negócio, né? Não mudou em função a virar uma confeitaria? Por que você não fez essa mudança? Porque quando a gente abre um negócio, e eu abri errado, né? Eu abri errado. Por que eu abri errado? Eu abri sem reserva para mais de 6 meses, tá? Ou seja, para manter o negócio aberto por mais de 6 meses. Quando eu percebi isso, já era muito tarde. Eu abri o negócio em janeiro, era praticamente junho quando eu percebi que o negócio não ia pra frente por nada no mundo e eu ia precisar investir mais dinheiro, porque ali do jeito que estava montado eu não conseguiria transformar uma confeitaria. E eu não era confeiteira, eu gostava de confeitaria, mas pra mim confeitaria era um hobby. Cookie é uma coisa, como eu tenho comentado muito por aqui no meu perfil, eu faço cookie há muitos anos. E aí eu coloquei o cookie porque coloquei o cookie, foi meio que instintivo colocar o cookie, porque nem era a proposta inicial, tá? Do empório. Só que aí, gente, eu vou falar pra vocês. O que aconteceu? Eu percebi, demorei um pouco pra aceitar, mas eu percebi que aquele negócio não ia pra frente. Não ia pra frente. E assim, só quem sabe o que é empreender, se dedicar, porque houve um planejamento enorme, né, pra abrir, pra lutar, eu ali fazer um monte de doce, lutei pra divulgar, mas realmente aquele negócio ali onde estava não ia funcionar. Tá? E aí eu percebi, então a gente fica triste quando a gente percebe, né? A gente aceita o que realmente que a gente precisa fechar aquele empreendimento. E aí a gente tem uma outra situação que eu acho que eu acho que é esquisito, né? Mas enfim, quando a gente fecha, quando a gente precisa encerrar um negócio que não deu certo, é muito caro, você precisa de muito dinheiro, porque você precisa pagar funcionário, você precisa fazer o encerramento das empresas, você precisa ver se os impostos estão em dia. Aí eu tinha conta de energia, minha conta de energia, de repente veio super alta porque tava com um problema na medição. Eu não tinha como pagar aquela conta de energia porque eu tinha 3 geladeiras daquelas expositoras, mais um ultra congelador. Então a minha conta de energia começou a vir mais de R$3.000.
E aí, naquele momento, eu entrei em desespero. Por quê? Porque eu olhei para aquilo e falei, gente, onde eu vou arranjar dinheiro para pagar tudo isso? E para conseguir fechar a empresa, porque naquele momento eu precisava fechar a empresa, certo? E aí eu acredito, eu não sei se posso falar isso aqui, deveria talvez, mas eu acredito firmemente que eu acho que quando a gente tem muita fé, em algum momento Deus manda as coisas pra gente, né? Uma intervenção ali na minha vida. E naquele momento ele mandou, porque eu fiquei sabendo de um evento que teria uma festa junina vegana, inclusive, que teria ali no mês de junho, que seriam 4 finais de semana. Como eu disse, foi praticamente em junho que eu tive esse momento que eu precisava descobrir o que eu ia fazer. E aí, o que eu fiz? Eu precisava participar daquela feira, porque eu falei, bom, eu vou ter que dar um jeito de ganhar dinheiro nessa feira para conseguir fechar o empório. E aí, o que eu fiz? Eu consegui participar da feira, ganhei bastante dinheiro ali. Eu consegui dinheiro suficiente para conseguir quitar funcionário, para conseguir pagar o aluguel, que eu precisava pagar algumas coisas, eu precisava fechar tudo. E assim, eu fiquei muito aliviada, porque realmente, gente, vocês só vai saber o que eu tô falando quem já passou por isso. É caríssimo encerrar uma empresa. E aí, então, eu consegui encerrar a empresa. Foi difícil, mas eu consegui encerrar. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei alguns meses que eu falo que foi um luto, porque eu não via solução, eu não via outra possibilidade. Eu ficava pensando, gente, mas o que eu vou fazer, né? Porque eu montei um negócio que não deu certo. E aí eu não consegui achar uma coisa que realmente eu queria fazer na minha vida. E meu marido chegou e falou, Fê, por que você não trabalha com confeitaria? E eu olhei pra cara dele, tipo, você tá louco? Aí ele falou, meu, sério, seu cookie é delicioso, você ama fazer doce, por que você não trabalha com confeitaria? E aí eu fiquei naquela do, sei lá, né, vou, não vou. E aí eu comecei a trabalhar como confeiteira, então, em janeiro. Isso a gente tá falando da metade do ano. Eu fiquei alguns meses até conseguir encerrar tudo, mais ou menos as burocracias, uns 3 meses. Eu tive uns 3 meses de luto. E aí, em janeiro de 2018, eu comecei a trabalhar como confeiteira, tá? E aí eu fui até entender o que eu ia vender, porque eu fazia cookie, eu comecei a fazer um monte de doce, tá? Comecei a fazer pão de mel, comecei a fazer cookie, brigadeiro, bolo, um monte de coisa. E aí, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. O negócio começou a dar certo. Por quê? Porque eu comecei a vender, não conseguia tempo para fazer mais nada, começou a entrar dinheiro, mas não era aquilo que eu queria. Eu sentia que estava faltando alguma coisa. E aí eu sei que você vai falar, Fernanda, mas estava vendendo, não é o sonho de ter confeiteira. Pois é. Até aquele momento eu não entendia o que eu queria fazer na minha vida. Eu tava meio perdida. Então, eu te dei uma pausa com a confeitaria, fui trabalhar no varejo, fiquei um tempo fora. E aí no ano passado, eu resolvi voltar a trabalhar com confeitaria. Mas não seria trabalhar do jeito que eu trabalhava antes. Por quê? Como eu trabalhava, né, quando eu me afastei, eu percebi algumas dificuldades. Então, eu tinha um portfólio muito grande, eu tinha um cardápio muito grande. Eu não era especializada, né, em algum tipo de doce. Eu fazia vários tipos de doce, porque todo mundo gostava, então eu fazia. E aí, com isso, a minha margem acabava reduzindo. E foi ficando. E aí, o meu aumento acabou ficando insustentável. Ficou realmente difícil pra mim. E aí, eu falei, bom, eu preciso achar uma solução, né? Eu era mãe naquele momento, né? Antes eu tinha só a Bela. E aí, quando eu voltei, eu tinha o Dani, que era um bebezinho. Eu falei, bom, eu vou achar uma solução para empreender, né? Com qualidade de vida, né? Sendo mãe, sendo mulher, sendo esposa e ter o meu momento. Que sim, tem que ser possível. E aí eu estou desde o ano passado, né, nessa busca, e não somente em ser confeiteira, mas eu entendi nesse momento em que eu fiquei afastada que eu queria ensinar. Então, isso era o que estava faltando para mim, era não somente fazer os cookies, né, fazer doces, que cookie é o doce que eu mais gosto de fazer na vida, mas sim ensinar. Então, esse ano, né, agora em julho, eu lancei a minha primeira turma da Operação Cooking, que é um método que eu criado por mim, com receitas minhas maravilhosas de fazer cookie, que justamente tem o objetivo do quê? De fazer com que você faça doces, que você faça renda extra, você trabalhe com isso, ganhe dinheiro, mas de um jeito mais tranquilo. E quando eu digo mais tranquilo, gente, é porque eu comparo, né, eu antes trabalhava só com principalmente focado em festa.
E festa é sem, a maior parte das festas é de final de semana. Então chegava no final de semana que eu podia ficar com a minha família, eu não podia porque eu tinha que enrolar brigadeiro ou fazer uma entrega de um monte de bolo. E cookie, na minha opinião, é um doce perfeito porque ele sai todos os dias e você congela, você assa conforme a demanda. Então isso pra mim funcionou. E por que é que eu estou falando tudo isso, né? Por que eu estou falando da minha trajetória e eu quis trazer isso aqui pra vocês? O que eu mais vejo hoje em dia, e isso assim, disparado, são pessoas que falam, né? Ai, porque isso acontece comigo, porque só eu tenho dificuldade, porque só eu tenho poucos amigos, ou porque um monte de coisa. E eu acho que a pessoa, ela se vitimiza e muitas vezes ela não percebe que está fazendo isso. Então, se você está vendo aqui comigo, preste atenção, né, no que você está falando, nas suas ações, porque se eu tivesse simplesmente jogado a toalha ou ficar, ai, porque todo mundo tem negócio que fecha, porque acontece com 80, 90% das empresas que são abertas no Brasil, eu estaria parada onde eu estava em 2018, né, 2017 e não teria evoluído. Eu não estaria aonde eu estou hoje, né, com já uma primeira turma em curso, com novos projetos vindo, né, pretendendo se começar agora aqui esse ano, e um monte de coisa engatilhada, 2 e-books lançados e, principal de tudo, principalmente, né, sendo feliz trabalhando com confeitaria. E isso, pra mim, virou o meu principal motivo de empreender, é trazer isso pra vocês, para que vocês entendam como é importante não somente trabalhar com o que você ama, mas ter uma mentalidade que te leva pra frente, sabe? E eu falo isso, gente, de coração, porque às vezes, como eu disse, às vezes a gente acha que não faz isso, mas muitas vezes está fazendo. Ah, é porque só comigo, porque eu não tenho dinheiro. Amiga, vou falar um segredo pra você. Tem gente que não tem nem o que comer no dia e tá lá trabalhando, sorrindo, porque precisa trabalhar para não perder o emprego. Tá? Tem gente que tem problemas muito maiores do que os seus. Tem gente que não fala dos problemas. E eu vou falar a verdade pra vocês. Quando eu fechei a minha empresa, eu e meu marido, a gente não tinha reserva. A gente tinha reserva que não dava 2 meses para manter o nosso padrão de vida naquele momento, que já estava justo, porque a gente estava empreendendo e tudo mais. E o que aconteceu? Quantas pessoas perguntaram pra mim como é que eu tava de forma genuína? Pouquíssimas. Pouquíssimas. E por que eu tô falando isso? Porque eu tenho rancor das pessoas ou porque eu não tenho amigos? Não. Sabe por quê? Muita gente não olha, muito amigo seu que tá aí do seu lado não enxerga a sua realidade, realmente não enxerga você, quem você é ou a sua dificuldade. E às vezes o quanto que você também está pedindo ajuda. E por que eu falo isso? Porque a gente precisa também pedir ajuda. Saber é o momento de pedir ajuda, saber o momento em que a gente tem que levantar a mão e falar, não dá. Os momentos em que eu fiz isso foram momentos de virada na minha vida, que eu realmente consegui estar onde eu estou hoje, porque eu simplesmente falei, isso não é pra mim, eu preciso mudar. Eu fiz isso quando eu entrei na confeitaria, eu fiz isso quando eu saí e quando eu retornei finalmente, porque ainda bem que eu voltei, porque eu não conseguia ficar fora de fazer meus cookies amados. Então, pensa no que você está fazendo da sua vida, pensa no que realmente você quer, quais são os seus objetivos, para que você não fique parada aonde você está hoje, parada nesse marasmo, parada nessa coisa de fazer doce e não ter dinheiro, ou simplesmente, eu sou dona de casa, não tenho dinheiro para mim. Para de ficar presa nesse momento, para de ficar parada e se vitimizando ou realmente não achando uma solução, né? Tente se aproximar de pessoas, né? A internet funciona muito bem para isso. Tente se aproximar de perfis que tragam você para cima, que te deem opções, que te deem soluções, mas que te ajudem simplesmente a buscar opções novas e a sair. Se vocês concordam, se vocês concordam com o que eu tô falando, coloque aqui nos comentários que eu quero muito saber. Porque é uma coisa que eu falei pra vocês, não é algo que a gente vê muita gente falando. A internet, ela é maravilhosa da gente contar sobre os momentos de sucesso que a gente tem, mas ela não é tão boa de mostrar a nossa trajetória ou de onde eu parti, né? E assim,
Como eu disse, e por que eu tô falando isso? Para que você saiba que você não está sozinha nas suas dificuldades, para que você realmente, não é só você que tem problema, não é só você que tem dificuldade. E que saiba que você consegue sim sair desse problema onde você está hoje, né? Desse momento talvez difícil que você está. E você precisa sempre levantar a mão. Eu aqui abro sempre caixinha para conversar com vocês, para perguntar no que eu posso ajudar. Eu ajudo vocês com conta, como criar receita nova. Vocês mandam um monte de mensagem por direct. Então aproveite esse tipo de ajuda. Aproveite que eu estou aqui disponível, disposta a ter essa conversa aberta com vocês. Porque, como eu disse, não é sempre que a gente realmente vê pessoas dispostas a falar quando o negócio não deu muito certo ou simplesmente só falar das maravilhas da vida, né? E assim, aproveitando que a gente tá aqui conversando, poxa, eu poderia ter vários momentos, e assim, e eu não falei alguns detalhes importantes, sabe? Poxa, nesse momento todo em que eu, da minha trajetória, eu pensava, né? Puxa, será que eu tô onde eu deveria estar? Sabe quando você sente que tá faltando aquela fagulhinha? Tá faltando aquilo, falta aquele... que fala assim, tô 100% satisfeita, tô 100% feliz fazendo o que eu estou fazendo antes. Isso faltava pra mim. Hoje eu posso dizer com total clareza que não, que eu sinto que eu realmente encontrei o que eu precisava fazer aqui, que é realmente ensinar e trazer vocês para junto de mim e contar para vocês, né, como dividir como que o empreendedorismo pode ser leve, mas ele pode funcionar, seja como renda extra, seja como renda principal, mas que ele funciona de forma leve e dinheiro no bolso porque a gente merece, certo? E assim, a gente precisa realmente, quando eu falo sobre mentalidade, né, o que é mentalidade forte? A mentalidade forte é aquela em que você olha de forma genuína para a sua dificuldade, porque você olha para o seu problema e você consegue enxergar com clareza. Porque eu vou falar uma coisa para vocês: nós temos a tendência a ser muito mais críticos com o trabalho dos outros, com as atitudes dos outros, mas quando é a nossa realidade, a gente tende a ser muito mais leve na cobrança. E por que eu falo isso? Porque é muito fácil você se entregar, falar, puxa, que é tão difícil. Eu vou contar pra vocês, gente, o meu curso, eu gravei uma parte dele de madrugada, uma parte dele às 4 da manhã, acordava de noite, acordava de manhã. Por quê? Porque o meu filho estava doente e aí eu precisava gravar, eu queria gravar do jeito certo, do jeito com calma. E aí eu fui fazendo aos poucos, mas assim, eu podia simplesmente ter falado, não dá, eu vou atrasar minha turma, vou atrasar a edição, não tem problema. Tem problema sim, porque era o que eu queria, era o meu sonho, eu queria aquilo. Então, pense na sua mentalidade, né? Quanto que você se dedica para alcançar os seus sonhos, o quanto que você se dedica para trabalhar, para buscar sabores novos. Eu abri ontem uma caixinha de perguntas, né, falando sobre se você faz sabores do dia. Gente, a maioria disse que não faz. Por quê? Porque tem dificuldade em calcular, porque tem dificuldade em criar receitas novas. Tudo bem você ter dificuldade, mas sabe o que não está tudo bem? Você não fazer absolutamente nada para mudar essa realidade. Você precisa, sabe o quê? Você precisa estudar, você precisa testar, você precisa estudar cálculo, você precisa entender os seus números, você precisa estudar as suas receitas, você precisa entender a função de cada ingrediente na sua receita. Você precisa realmente entender o que está fazendo você chegar lá e o que está te impedindo de chegar e alcançar o seu resultado. E eu falo isso, gente, com total clareza, com total autoridade de falar isso. As minhas receitas, eu ensino, por exemplo, a receita base dos meus recheios. E falo, olha, aqui essa receita base, você consegue com ela adicionar ingrediente assim, assim, assado, para você criar as versões. Ensinei várias versões, mas eu dei tudo o que você precisa para você chegar lá. Sabe por quê? Porque quando eu ensino isso, e eu não ensino só a receita, eu estou ensinando a minha aluna a pensar, a ela chegar sozinha no resultado dela, a ela poder falar, puxa, quer saber? Eu quero criar um sabor novo. Eu vou lá e crio um sabor novo. Eu quero confeiteiras poderosas. Eu não quero confeiteiras totalmente dependentes de mim, porque eu sei o que é estar no momento em que você está com dificuldade, você está no momento em que você precisa dar aquele algo a mais e você de repente não ter. Então eu tenho amigos que me ajudaram,
que me emprestaram dinheiro quando eu precisei, que me deram uma palavra de apoio quando eu precisei. Meu marido, coitado, tem hora que eu, não sei, ele me ama muito mesmo, porque eu fico muito suportável quando eu tenho um objetivo muito, muito difícil e eu que falo, não, eu vou chegar lá, e aí eu fico muito chata, mas ele continua me amando. Sabe por quê? Porque ele sabe que isso é importante pra mim. Eu tenho uma necessidade muito grande de me dedicar 1000% dos meus projetos, sabe? E agora, por exemplo, a minha primeira turma, gente, eu fiquei enlouquecida. Eu queria as melhores aulas, eu queria mostrar do melhor jeito, eu tô lá no suporte. Por quê? Porque isso é muito, mas muito importante pra mim. E aí, eu quero que você que está aí desse lado do celular, né, desse lado do Instagram, eu quero que você tenha esse tipo de amor pelo seu trabalho, que você tenha esse tipo de... ou que seja, de repente, falar, puxa, eu não gosto tanto, não sou tão obcecada, mas eu tenho prazer em ver, né, que o meu trabalho deixa as pessoas felizes, porque os doces deixam as pessoas muito felizes. A gente participa de momentos alegres, de comemorações, ou de momentos que a gente quer ter aquele nosso momento comendo um cookie gostoso. E como isso é importante pra gente e pros nossos clientes. Eu quero que vocês sintam esse prazer e sintam que o seu empreendimento dá certo, que te dá resultado. É um empreendimento que te dá dinheiro, que é um dinheiro que você não estava contando, né? Que eu falo, poxa, não necessariamente você precisa ser confeiteira. Você tem um trabalho, né, 8 horas lá no CLT, mas é um trabalho que você pode fazer de renda extra. É a viagem da sua família, é o visual novo que você quer lá no cabeleireiro e nunca sobra dinheiro, né? A dona de casa que não tem o dinheiro próprio, põe esse, né, quero fazer dinheiro com doce. Vai fazer dinheiro com doce, vai ser feliz, vai buscar alguma coisa. Sai dessa situação parada que você tá aí, estacionada, que você não vai para lugar nenhum, tá? Então, pra mim, isso é muito, muito importante. Como eu falo pra vocês, eu passei por muitas coisas na minha vida. Já tive momentos que eu tava super bem de grana, tive momentos que eu não estava nada bem de grana, e eu estou aqui hoje, né? Hoje eu sou o resultado de toda essa trajetória e plena de que eu tomei sempre as atitudes que eu quis, estudei, me dediquei para conseguir chegar aonde eu tô, e muito, mas muito realizada em saber que hoje eu posso dizer que eu estou ajudando mulheres como eu, né, como você, a seguirem os seus sonhos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Como eu falei, são sempre lives muito rápidas, então depois manda mensagem pra mim, eu vou abrir até uma enquete pra saber se vocês acham que vale mais a pena ser um pouquinho mais cedo, se às 4 está bom mesmo, mas pra mim é importante que vocês vejam. Então sempre a live vai ficar gravada e eu quero agradecer a todo mundo que tá vendo esse vídeo e depois me conta o que vocês acharam, tá bom? Muito obrigada, beijos e bom finalzinho de tarde. E bora arrasar e bora alcançar os nossos sonhos, porque a gente merece, tá bom? Beijos!